Fala, meu querido! Seja bem-vindo à Treta Constitucional dessa semana. Eu sou o professor Daniel Sena e convido você para a gente refletir sobre o tema que sacudiu o Brasil nessa semana, e foi a prisão em flagrante do deputado federal Daniel Silveira. Aquele tipo Bolsonaro bombadão. Eu quero mostrar para vocês aqui, sob a perspectiva constitucional, o que aconteceu com aquela prisão. Eu não vou entrar muito nos detalhes do processo penal, tem professores muito mais qualificados do que eu aí na internet dando aula sobre as questões processuais penais, mas a minha ideia nesse vídeo é mostrar para você, sob a perspectiva constitucional, o que aconteceu com o deputado federal, o porquê ele foi preso, se ele deveria ou não, se o Supremo agiu de uma forma adequada ou não, e o que poderia ter ocorrido no caso dessa situação envolvendo o deputado federal que ameaçou os ministros do Supremo Tribunal Federal e toda a ordem de organização dos poderes, democracia do Brasil. Na verdade, ameaça todo mundo, todo dia, né? Mas enfim, nós vamos analisar essa questão aqui. Se você achar que esse vídeo tá massa, deixa o seu like. Se você não gostar, deixa o dislike. E se você for comentar, pelo menos tenha a pachorra de assistir a porra do vídeo até o final. Porque ao assistir até o final, você terá a oportunidade de contra-argumentar aquilo que eu vou compartilhar com você. Só não me venha com aqueles comentáriozinhos baratos, né? Do tipo, que merda, né? Cara, coloca os miolos para funcionar, porque ao colocar eles para funcionar, você vai poder debater aqui no alto nível, junto com toda a galera que vai discutir sobre este assunto aqui no vídeo, beleza? Então vamos lá. Primeiro, contextualizando para vocês. O deputado federal gravou um vídeo, jogou lá no canal dele do YouTube, o deputado federal Daniel Silveira. E neste vídeo ele proferiu uma porrada de ameaças, palavras de baixo calão contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e também contra a instituição Supremo Tribunal Federal. Esse deputado, ele já está sendo investigado no inquérito das fake news o inquérito das fake news que está tramitando no Supremo Tribunal Federal e também na CPI que está tramitando no Congresso Nacional. Ou seja, o histórico dele de ameaças à democracia e à ordem constitucional vigente não é de ontem, ou seja, não tem nada que aconteceu nessa semana. Na verdade, ele tem tido vários comportamentos ao longo do tempo, desde que ele foi eleito, até antes dele ser eleito, né? Quem vai se lembrar, ele rasgou a placa da Marielle no Rio de Janeiro lá, exatamente como uma forma de protestar contra o quê, velho? Porque se a placa era homenagem a uma vereadora que defendia direitos humanos e foi morta, o cara foi lá protestar contra a vereadora que foi morta. Estranho, né? Mas foi o que ele fez. E por conta daquele rasgar de placa, ele foi eleito por um monte de gente que olhou e falou: nossa, esse cara pode ser deputado, que foda, caralho. Eu acho que ele é massa. E pronto, foram lá e elegeram ele como deputado federal. Aí ele foi para a Câmara. Na Câmara, ele não tem tanta relevância política. Essa irrelevância dele foi provada ontem, quando a Câmara manteve a sua prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, quais foram as razões que fundamentaram a decretação de sua prisão? Alguns motivos que o ministro Alexandre de Moraes utilizou para decretar a sua prisão em flagrante. Foi um tipo de prisão meio estranho, os próprios professores de processo penal têm comentado sobre isso, vale a pena dar uma pesquisada, tá? Mas os motivos foram esses aqui. Tentativa de mudar o Estado de Direito, então ele tem um discurso muito forte no sentido de retomada da ditadura, retomada do AI-5, né? Ameaça ao livre exercício dos poderes. Para esse deputado, o Supremo Tribunal Federal tem que ser fechado, o Judiciário tem que ser fechado, só tem que ficar ele no poder mandando a porra toda, ele e o Bolsonaro, obviamente que eles estão do mesmo saco, né? Incitar a subversão à ordem política e social. Então, além de no vídeo ele fomentar, ele manifestar a opinião dele para o fechamento do STF, ele também incita a população contra o Supremo Tribunal Federal, né? Incitar a animosidade entre Forças Armadas e os poderes. Então, ele tenta provocar ali um conflito entre o STF e as Forças Armadas. Caluniar ou difamar o presidente de um dos poderes. Então ele profere várias palavras contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, além de outras tipificações como calúnia, difamação, injúria, desacato. Gente,
sabe o que é o mais louco? É que a maior parte dessas tipificações aqui estão previstas na Lei de Segurança Nacional, que é uma lei da época da ditadura, não é uma coisa irônica, né? Tipo, o cara tá defendendo a volta da ditadura e ele é enquadrado numa lei da época da ditadura. Uma loucura, mas foi o que aconteceu com este deputado. E também algumas tipificações aqui no processo do direito penal, como a calúnia, difamação, injúria, enfim. Esses motivos levaram ele a ser preso em flagrante delito com base neste vídeo do YouTube que continham vários conteúdos. E isso aí tá na internet hoje, a gente joga um Google aí e fala assim, ó, quero ler o inteiro teor, quero ver o vídeo e tal. Deve estar no grupo da tia aí do WhatsApp, né? Deve estar no grupo esse videozinho lá para você entender a gravidade da forma como ele se expressou. Agora, ele como parlamentar, ele possui algumas prerrogativas e é por isso que na cabeça dele inocente ele falou assim, velho, já que eu sou parlamentar eu posso tudo, então eu vou usar minha prerrogativa. E eu quero mostrar para vocês aqui agora que as prerrogativas parlamentares são uma garantia constitucional da instituição e que as pessoas que usufruem dessas prerrogativas são temporárias. Né? Tipo, ela tem que utilizar essa prerrogativa para fortalecimento da democracia, para fortalecimento constitucional e não para seu próprio interesse privado. Então, eu quero fazer uma apanhada agora com vocês. Quais são as prerrogativas que os parlamentares possuem hoje no Brasil? A primeira delas é a inviolabilidade parlamentar. A inviolabilidade parlamentar talvez seja a prerrogativa mais importante dos parlamentares e que vão permitir os parlamentares colocarem suas ideias. Ela está prevista no artigo 53 da Constituição Federal, que diz: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Bem, a forma como isso está previsto na Constituição dá uma falsa impressão para o deputado que ele pode falar o que quiser, quando quiser, sobre o que ele quiser. Mas não, senhor deputado, não. Olha só, ontem, inclusive, na votação, um dos parlamentares falou exatamente isso aqui. O deputado, ele não está acima da Constituição, ele está abaixo. Essa prerrogativa é concedida pela Constituição para honrar a Constituição e não para desafiá-la. Ela é conferida pela Constituição para garantir o exercício parlamentar dentro da separação dos poderes e não para lutar contra o fim da Constituição, da democracia e da separação dos poderes, né? Então, o fato dos parlamentares terem esta prerrogativa, que é uma verdadeira imunidade material e que impede ou protege o parlamentar de ser responsabilizado civil ou penalmente aqui pelas suas palavras, votos e opiniões, não é para ele um salvo-conduto, uma carta em branco, tipo um cheque em branco para ele falar e fazer o que quiser. Não pode ser usado dessa forma. Então, já está consolidado o entendimento de que a inviolabilidade parlamentar ela tem limites, ela não é algo ilimitado. E esse foi o argumento que o deputado Daniel utilizou para dizer, não, eu estou no exercício da minha inviolabilidade parlamentar, eu posso falar o que eu quiser, inclusive posso ameaçar todo mundo e mandar dizer que eu vou fechar tudo. Pode não, senhor parlamentar. Tanto não pode que a própria galera da Câmara foi lá e confirmou a prisão que havia sido decretada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, esse não poder tudo com base nessa inviolabilidade é um problema já antigo no âmbito do Congresso Nacional. Vários parlamentares, inclusive um deles hoje é presidente da República, sempre utilizaram essa prerrogativa muito além dos seus limites. O Supremo já consolidou, ele traz nesse julgado aqui uma análise importante sobre os limites da inviolabilidade parlamentar. Ele dizia assim, o parlamento é o local por excelência para o livre mercado de ideias, não para o livre mercado de ofensas. A liberdade de expressão política dos parlamentares, ainda que vigorosa, deve se manter nos limites da civilidade. Ninguém pode se escudar da inviolabilidade parlamentar para, sem vinculação com a função, agredir a dignidade alheia ou difundir discurso de ódio, violência e discriminação. Ressalte, meus queridos, que este parlamentar está sendo investigado por ser um dos grandes protagonistas da distribuição de fake news no Brasil, que tem causado um estrago na formação da opinião política da população. A população mais carente, né, que não tem tanto acesso à informação de qualidade, acaba construindo a sua percepção política nos grupos de WhatsApp. Né? E os grupos de WhatsApp, infelizmente, eles têm sido grandes propagadores da fake news no Brasil e que gera desinformação. A desinformação faz com que as pessoas adotem comportamentos errados, equivocados, e aí, gente, o resultado é esse que o Brasil está vivendo hoje, né? Um monte de gente estranha ocupando cadeiras de poder,
mesmo sem nenhuma qualificação para isso e mesmo que eles tenham como proposta ou como identidade de valor defender algo contrário àquilo que colocou eles lá. Loucura, né, velho? Um negócio insano que a gente está vivendo no Brasil. Enfim, a inviolabilidade parlamentar, principalmente a inviolabilidade material, não é uma liberdade absoluta. O parlamentar não pode tudo. Ele está limitado pela Constituição e pelas leis. E não pode se esquecer que os parlamentares são servidores públicos. Eles estão ali para servir a sociedade e não para servir os seus próprios interesses. Esse é um ponto-chave também sobre a inviolabilidade. Outra prerrogativa que os parlamentares têm é a prerrogativa de foro, e isso explica porque a parada toda está rolando lá no Supremo Tribunal Federal. É porque, segundo o artigo 53, parágrafo 1º, os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o parlamentar, a partir do momento que ele é diplomado, ele passa a ter um foro de julgamento no Supremo. É o Supremo que vai julgar os processos que vão tramitar contra aquele parlamentar. Só que o STF já também firmou o entendimento de que ele só vai julgar os processos que tenham a ver com o exercício da função do parlamentar. Ou seja, se o parlamentar comete um crime no exercício da função parlamentar, aí sim ele será submetido aí ao julgamento no Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Então, essa prerrogativa atrai a competência do Supremo para julgar um parlamentar por um crime cometido no exercício da função. Ora, isso significa que, se o Daniel, que é deputado federal, cometeu um crime no exercício da função, o processo deve tramitar no Supremo Tribunal Federal. Beleza? Terceira prerrogativa, e essa prerrogativa é a prerrogativa mais problemática no caso do Daniel Silveira, que é a prerrogativa em relação à prisão. O que diz a Constituição Federal? Artigo 53, parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. Vamos analisar só isso aqui nesse momento aqui, pelo amor de Deus. Gente, salvo em flagrante de crime inafiançável. Salvo em flagrante de crime inafiançável. Pronto. Essa é a única possibilidade constitucional para a prisão do deputado em flagrante delito. Queridos, isso aqui não impede, por exemplo, do deputado ser preso por uma condenação criminal. Isso também poderia gerar uma prisão. Mas a questão que a Constituição traz aqui é uma proteção contra prisões cautelares, exatamente para evitar que o parlamentar, no exercício da sua atribuição constitucional, seja preso como uma forma de manipulação ou perseguição política, que inclusive foi o alegado pelo deputado, dizendo, olha, essa prisão aqui é ilegal, é injusta. E, gente, vamos convir? Eu concordo que aquela prisão, na forma como foi feita, ela foi inconstitucional. E por que ela foi inconstitucional? Porque dentro dos motivos que levaram à prisão do deputado, não se encontrou nenhum motivo de crime inafiançável. Queridos, os crimes inafiançáveis estão previstos no rol taxativo do artigo 5º da Constituição Federal. Quais são eles? Racismo, ação de grupos armados, tráfico, terrorismo, tortura e crimes hediondos. Nenhum desses motivos foram colocados em pauta para a prisão do parlamentar. Tá, Daniel, e o que o STF fez então? O STF acabou fazendo um malabarismo jurídico extremamente perigoso. E aqui já vai uma crítica para essa postura que o Supremo Tribunal Federal tem adotado de exercer um papel além daquilo que a Constituição lhe atribuiu. Como, por exemplo, expedir um mandado de prisão em flagrante de ofício. É algo estranho. Como, por exemplo, presidir um inquérito. É algo estranho o exercício da função do Poder Judiciário. Agora, existe uma razão de ser para essa estranheza e para esse ativismo, para esse protagonismo judicial que o Supremo tem se colocado nos últimos anos. Qual que é a razão para isso? A omissão, a leniência, simplesmente a inação do Executivo e do Legislativo. Quando não, algum tipo de postura além dos limites dos outros poderes. Então, o que se percebe hoje no movimento do Poder Judiciário é um verdadeiro papel na sua autopreservação institucional. E veja, não estou concordando com a prisão e da forma como a prisão em flagrante ocorreu do parlamentar. Ao meu ver, a prisão do parlamentar em flagrante só se justificaria nos termos e limites constitucionais. Qual que foi a justificativa do Supremo para essa prisão aqui? Foi que o parlamentar ele estava sendo preso não porque ele cometeu algo no exercício da função, mas por ele ter saído dos limites constitucionais no exercício da sua função. Então, a prisão do parlamentar se daria por uma causa
que não é a causa constitucional prevista aqui, que seria por crime inafiançável. Por isso que a prisão dele foi fundamentada na lei de segurança nacional, que é exatamente uma lei da época da ditadura, com todas as suas motivações. Enfim, e aí acaba caindo aqui num outro problema dessa decisão, né? Dessa determinação e dessa prisão. Porra, se ele foi preso por algo que não tem a ver com a função, então não era motivo para o julgamento ou o processo ou a prisão ter emanado do Supremo Tribunal Federal. Nós temos aqui vários equívocos processuais sendo cometidos neste caso, o que não significa que o deputado agiu dentro dos limites da constitucionalidade. Então nós temos dois pontos aqui que são importantes para serem debatidos e vocês podem moer aqui nos comentários desse vídeo acerca da opinião de vocês. Primeiro, o papel do Poder Judiciário, apesar de ser um papel de autopreservação institucional, ele está dentro dos limites constitucionais? Penso que não. Penso que o Poder Judiciário não poderia agir da forma como agiu. Por outro lado, o legislativo, o deputado federal, ele está agindo dentro do seu papel constitucional, ele está agindo dentro dos limites constitucionais? Também entendo que não. Ora, se eu tenho um deputado federal que está fora das suas atribuições constitucionais, ameaçando a ordem democrática, a separação dos poderes, ameaçando as instituições democraticamente escolhidas, o que o judiciário pode fazer diante disso? Então nós estamos vivendo hoje diante de um cenário completamente de desequilíbrio dos poderes, exatamente porque cada um não está fazendo o que tem que ser feito. Se o executivo administrar o país, o legislativo legislar e o judiciário julgar, o Brasil se equilibra. E essa é a esperança que nós temos que ter, que cada um dos poderes faça o seu papel. Véi, não precisa fazer mais nada, é só cada um fazer a sua parte, que tudo vai andar, Mas infelizmente, hoje nós estamos assistindo uma ruptura de normalidade com um discurso completamente radical, abusivo, que prevê o ódio, que prevê a exterminação do oponente ao invés da convivência pacífica das diferenças e da pluralidade. É o que o deputado Daniel Silveira faz. O que ele faz? Ele tem no seu discurso, que é fundamentado com o presidente da República ali, né, o bolsonarismo como um todo, ele tem no seu discurso que a fomentação do ódio para aquele que é contrário à opinião dele. Quando, na verdade, ele poderia simplesmente colocar o seu discurso daquilo que ele acha, respeitando o discurso dos outros coleguinhas, porque não tem ninguém melhor que ninguém ali não, velho. É todo mundo tá ali de igual para igual. Então tem que haver esse respeito mínimo entre eles, tá? Agora, qual que seria o enquadramento mais adequado ao meu ver? O enquadramento mais adequado ao meu ver, primeiro, esse parlamentar deveria ser enquadrado na falta de decoro parlamentar. Gente, o comportamento dele, há tempos, não tem a dignidade necessária para o cargo que ele ocupa. Ele é um deputado federal, ele é titular de um poder constitucional. Ele não pode tratar a sociedade como ele trata, ele não pode tratar os outros poderes como ele trata. Ele tem que ter um mínimo de decência para exercer a função pública que ele exerce. Então, caberia tranquilamente aqui um enquadramento dele, que geraria a cassação do seu cargo. Inclusive, essa é uma esperança que todo brasileiro decente tem hoje, de que ele terá o seu mandato cassado. E ele vai ter o mandato cassado exatamente porque o seu comportamento configura a falta de decoro parlamentar previsto no artigo 55 da Constituição Federal. Tá? Perderá o mandato o deputado ou senador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Esse decoro, gente, está lá no regimento interno, esse decoro está lá na legislação específica de cada casa do legislativo, tá? Mas o parágrafo primeiro deixa claro como é que vai ocorrer. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas ao membro do Congresso Nacional. É nitidamente claro que o parlamentar tem abusado das suas prerrogativas como deputado federal. E por essa razão, eu entendo que o melhor enquadramento para ele seria a perda do mandato com a sua cassação por falta de decoro parlamentar. Agora, dentro do discurso dele e do comportamento dele, também é possível se configurar alguns crimes. E se a configuração de crime, tem que ter denúncia do Ministério Público. O PGR tem que olhar e falar assim, peraí, vai, tem crime. Ah, e ele já fez, gente. O PGR, nessa última semana, logo depois de todo esse ocorrido, já denunciou o deputado federal com base no vídeo. Denunciou ele por quê? Agressões verbais e graves, ameaças contra ministros da corte para favorecer interesse próprio em 3 ocasiões.
incitar o emprego da violência e grave ameaça para tentar impedir o livre exercício dos poderes legislativo e o judiciário por 2 vezes, e incitar a animosidade entre as Forças Armadas e o STF ao menos uma vez. Pronto, esses são os fundamentos utilizados na denúncia do vice-procurador-geral da República contra o deputado federal Daniel Silveira. O que nós teremos daqui para frente é o desenrolar disso. Ele está preso porque a Câmara dos Deputados referendou a prisão em flagrante emanada do Poder Judiciário, mesmo eu discordando da forma como essa prisão ocorreu, porque não vejo a compatibilidade dela com a ordem constitucional, a própria Câmara dos Deputados olhou para aquilo que ele fez e falou assim, você foi muito além do que deveria, vai ficar preso. Ou seja, se os próprios pares dele, diante da flexibilização da imunidade, consideraram que a prisão foi legítima, nós temos aí sinais de um futuro diferente daquele que nós estávamos acostumados a ver nos últimos 2 anos no Brasil. É muito provável que daqui para frente as instituições comecem a se reequilibrarem e voltarem aos eixos, no sentido de que cada um vai cumprir o seu papel constitucional sem nenhum tentar se jogar contra os outros. Pelo menos é o que sinalizou o discurso ontem do presidente da Câmara dos Deputados na hora da sessão em que eles referendaram a prisão em flagrante do deputado federal. E por que a Câmara teve que referendar? Porque isso é uma das prerrogativas. Você lembra que está aqui, ó? Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão. A maioria dos membros da Câmara entenderam que a prisão estava legítima. Olha só que louco, né, gente? Até os caras tinham todo o argumento do mundo para dizer, cara, essa prisão aqui é inconstitucional, como eu acho que ela foi. Mas eles olharam e falaram, não, tá certo aqui, deixa esse cara preso mesmo, porque ele falou muita merda e ele merece ser processado por isso. Portanto, nós teremos daqui para frente o quê? O desenrolar do inquérito das fake news no STF, o desenrolar das denúncias contra o deputado e também veremos o que vai acontecer com ele no âmbito da Câmara dos Deputados. Até porque agora ele vai responder também um processo no Conselho de Ética para a cassação do seu mandato. Ou seja, a coisa vai ficar feia. Mas vai ser importante, exatamente para começar a baixar a bola dessa galera maluca que entrou no poder e que acha que a qualquer momento é motivo para ele bravejar e dizer volta a ditadura, volta aí 5, vamos acabar com os direitos, vamos foder tudo aqui, vamos implodir o Brasil. Tem que parar com esse discurso pobre, esse discurso idiota de retrocesso, cara. O Brasil tem que caminhar para frente. E caminhar para frente significa fortalecimento das instituições e não enfraquecimento ou destituição ou simplesmente extermínio das instituições. Nós sabemos que toda instituição é passível de cometer equívocos e erros e elas precisam ser melhoradas. E o sistema de freios e contrapesos que existe no Brasil tem exatamente esse papel. Um controle recíproco para que todas as instituições melhorem com o tempo e para que nenhuma se torne muito superior às demais. Acredito que, a partir dessa sinalização de concordância da Câmara com o STF, possamos ter dias melhores daqui para frente. Só falta domar o presidente da República, que ainda continua falando muita coisa. Veja, acabou, eu estava aqui preparando para gravar esse vídeo, ele acabou de soltar que se dependesse dele, nós não viveríamos um regime democrático. Gente, o cara foi eleito numa democracia, Como é que o cara eleito pela democracia defende o fim dela? Isso não faz nenhum sentido. É completamente irracional o que ele prega. E o deputado Daniel foi na onda dele, mas infelizmente ficou sozinho. A galera que gritou, vai, isso mesmo, braveja, não deu conta de segurar ele e o bicho vai pegar pro deputado, hein, cara? Pelo menos eu acredito que sim. Agora, curiosidades desse caso aqui que eu achei muito interessante, são aquelas coisas icônicas, né? Geralmente essa galera que fala muito, que bravata, né? Ah, vamos quebrar tudo. Geralmente depois, cara, os caras vão lá e fica pianinho, né? Olha só que louco aqui, gente, vamos lá. Primeira curiosidade do caso. O deputado, ele é um grande defensor público do AI-5. E ele foi enquadrado pela Lei de Segurança Nacional. Olha só, gente, ele é defensor da ditadura e foi enquadrado por uma lei da época da ditadura. Não é irônico isso aqui? E ele não gostou não, gente. Ou seja, para defender a ditadura para os outros, beleza, mas quando vai atingir ele, não gosta? Ô, deputado, pelo amor de Deus, né? Outra curiosidade desse caso, gente, ele usa a democracia para defender o seu fim. Gente, o cara foi eleito democraticamente, ele representa o povo, ele não tem poder em si mesmo, o poder que ele tem foi dado pelo povo, porque a democracia é isso. O cara defende o fim de uma democracia tendo sido eleito por ela.
Faz sentido isso? Outra curiosidade. Ele quer usar a sua liberdade de expressão para defender a ditadura, gente. A ditadura é o contrário da liberdade de expressão. A ditadura prega o fim da liberdade de expressão. Não faz sentido o cara querer que a sua liberdade de expressão seja respeitada para defender o fim dela. Hello! Outra curiosidade. Gente, depois que ele viu que o bicho ia pegar, que a maioria dos deputados estavam contra ele e que tinha achado que ele tinha feito merda, ele foi lá, participou da sessão que referendou a sua prisão por uma videoconferência autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, e ele pediu desculpas pelo seu comportamento porque ele achou que se exasperou. Gente, ele ameaçou acabar com as instituições democráticas. Ele ameaçou ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora é assim, você ameaça uma pessoa, pede desculpa, tá tudo ok. Você vai lá, comete o crime, tá tudo ok. Não é assim, gente, não é assim. E ele já deve saber disso porque ele é um ex-policial militar. Ele sabe como é que funciona a parada. Mas, como eles têm uma massa de gado que simplesmente não consegue raciocinar o que esses caras pregam, eles vão convencendo essa galera a acreditar. Ô, tadinho, ele pediu desculpa. Agora a desculpa resolve isso? Claro que não, velho. Ele tem que ser responsabilizado pelos seus atos. Agora, o mais louco, gente, o cara que defende o fim da democracia, o cara que defende a volta da ditadura, o AI-5, fechamento dos poderes, é o mesmo cara cuja defesa já está estudando impetrar um habeas corpus na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Para os outros nada, mas para ele vale tudo. É a verdadeira filosofia, velho. Tipo assim, ó, o que é meu, o que é seu é nosso. É esse tipo de postura pública que nós precisamos extirpar do Brasil. Essa galera que começou a entrar dentro dos poderes com um pensamento de destruição, de ódio em massa, de simplesmente acabar com aquilo que foi conquistado a duras penas, por pessoas que morreram, velho, para conquistar aquilo que nós temos hoje no Brasil. Conquistar o quê, Daniel? Democracia, pluralidade, respeito, diversidade. O Brasil sempre foi reconhecido internacionalmente como ser um país de diversidade. Hoje nós somos vergonha internacional, como um país que está lutando para sobreviver a posicionamentos retrocesso, cara. O retrocesso que é esses pedidos de volta à ditadura, cara. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Agora, o mais incrível, ele tem uma declaração dizendo que a audiência de custódia é para vagabundo, é para bandido. Ah, e ele participou de o que nessa semana? Audiência de custódia. A vida é dura, né, deputado? Infelizmente, o mundo dá voltas. E quando ele dá voltas, as cadeiras se mexem. E aí, cara, quando você se vê na merda, você acaba se apegando àquilo que tem de mais sagrado. Olha que louco. O cara defende o fim da audiência de custódia, mas ele teve o direito de ter uma audiência de custódia. O cara defende o fim da democracia, mas ele tem direito a exercer um mandato eletivo eleito democraticamente. O cara defende o retorno da ditadura do AI-5, mas ele tem direito fundamental a um habeas corpus, que não foi conquistado graças a ele. Porque se dependesse deles, nós perderíamos todas as garantias. Mas que foi conquistado por bravos homens e mulheres que ao longo da sua história no Brasil lutaram, morreram em combate para que hoje nós pudéssemos viver um Estado democrático de direito, onde nós temos a oportunidade de manifestar a nossa opinião, onde nós temos a oportunidade de cobrar, de fiscalizar os poderes públicos, porque os poderes públicos não são maiores, eles estão lá para nos servir e para fazer o Brasil um país de igualdade, em que as pessoas são tratadas com dignidade. Mas, ao invés da gente estar falando de coisas importantes, estamos discutindo a prisão de um parlamentar que simplesmente fez um monte de merda. E olha que louco, né? Outra curiosidade. Um parlamentar que não abre mão dos seus direitos, por mais que lute pelo fim deles. Graças àqueles que lutaram pelos direitos, é que hoje o senhor parlamentar Daniel, eu ia falar Daniel Alves é jogador de futebol, né? Daniel Silveira, pode usufruir desses direitos em seu mesmo favor. Direitos fundamentais, que hoje você luta contra, mas que hoje vão te proteger do arbítrio excessivo do Estado. Queridos, o que você acha de tudo isso? O que você achou do que aconteceu? Comenta aqui embaixo, cara, a sua opinião. Quero ver o que você pensa acerca da prisão, acerca do papel do Supremo Tribunal Federal. O que você acha? O STF pode fazer o que ele fez?
O que você acha? Você acha que o deputado federal tem essa liberdade que ele diz ter? Comenta aqui embaixo. Se você acha que esse vídeo aqui foi interessante, deixa o seu like. Se você acha que esse vídeo aqui trouxe uma discussão bacana, compartilhe nas suas redes sociais e ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas, porque a nossa ideia aqui é realmente provocar uma treta constitucional e a partir desse debate de ideias, você conseguir expor as suas ideias livremente aqui no nosso canal e ao mesmo tempo você ouvir as ideias daqueles que pensam diferente de você. Beleza? Beijo no coração, convido vocês para me acompanhar nas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube e aguarde que logo logo teremos mais treta constitucional. Inclusive você pode sugerir, se você tiver um tema bacana sobre o direito constitucional que seja polêmico, comenta aqui na descrição desse vídeo que eu vou preparar um vídeo especial com esse tema para vocês. Valeu? Beijo no coração e até a próxima treta constitucional.